são três filmes que certamente vão estar na minha lista de melhores do ano, e por motivos muito diferentes, né? Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Mais uma vez, com muito prazer, eu recebo aqui no Em Cartaz um grande Roberto Sadovski, crítico de cinema do UOL, mas para mim vai ser sempre aquele nome mítico no editorial da revista 7, não só no editorial, mas também nas outras páginas da revista. E que legal poder sempre conversar com você, Sadovski, aquele nome que eu lia tanto ali nos anos 90, 2000, e poder bater um papo com você mais uma vez. Tudo bom? Tudo bom. Sempre que alguém fala da 7, o pessoal está entregando a idade, né? É horrível isso. A gente começa a contar as coisas com décadas, não com anos, né? Então isso é o peso da coisa. É verdade. Fui assinante, comprei muito em banca, tenho muita saudade da revista 7, já falamos desculpa, sobre ela em outros papos, e hoje vamos falar então de outros assuntos, falar de cinema, né, uma coisa que a gente adora fazer. E eu queria começar a gente está gravando esse programa no dia 15 de dezembro, e eu fui acordado, digamos assim, até por uma publicação sua num grupo do qual a gente faz parte, com essa notícia terrível, assim, que me deixou abalado mesmo, fisicamente abalado, da morte do Rob Reiner, né? Então, nem estava na pauta, acabou entrando hoje. Eu queria que você desse aí duas palavrinhas aí sobre o Rob Reiner, um cara que, já falando da minha parte, assim, um cara que fez alguns dos meus filmes preferidos, assim, Conta Comigo, Louca Obsessão, Questão de Honra, This is Spinal Tap, Harry Sally, que é, para mim, um filme top 10 da vida, e uma morte chocante, né, aparentemente pelo filho, né, é o que se sabe nesse 15 de dezembro. Queria que você falasse um pouquinho do Rob Reiner. Eu acho curioso que o filme favorito de muita gente, ou alguns dos favoritos, são todos do Rob Reiner, e às vezes a turma não lembra, né? Que ele era muito... ele conseguia fazer bem suspense, ele conseguia fazer bem aventura, ele conseguia fazer bem comédia. Ele era um diretor muito completo, um diretor muito preciso, e acho que teve um intervalo de uns 10, 15 anos na carreira dele que ele não errou. Ele não errou. Então, de Spinal Tap até, talvez, não sei, Meu Querido Presidente, ele só fez filmão e fez grandes filmes depois ainda, mas diminuiu um pouco o ritmo e tal. Era um grande ator também. Quem não lembra dele em O Lobo de Wall Street, do Scorsese, que ele fazia o pai do Leonardo DiCaprio. Então, eu fico muito triste porque é a própria definição da palavra tragédia. A gente não esperava, eu estava falando com um amigo de Los Angeles, ele falou, cara, eu fui antes a gente sabendo o que tinha acontecido, né? Ele estava jantando com uma amiga que mora perto da casa dele, e ela viu o movimento de polícia lá, e ninguém entendeu muita coisa, porque é um bairro muito tranquilo, e como foram facadas, né? Ele falou, quando é um assalto, é arma, né? Arma de fogo. Facada é outro tipo de crime, né? Um crime muito mais emotivo. Então é triste de todas as formas que você encara. Então eu vi de madrugada mesmo, quando o Daily Mail publicou notícia, 2 pessoas encontradas mortas na casa do Rob Reiner. Eu assim, 2 pessoas, gente, entraram na casa do cara para morrer, mas eles demoraram para poder confirmar que era ele e Michelle, a esposa dele. Então, é o que eu sempre falo quando um dos grandes se vai, né? O legado fica para sempre, e a gente foi agraciado com uma coleção de filmes inesquecíveis, e o curioso é que ele abriu a carreira dele com Spinal Tap como diretor e fechou a carreira dele com Spinal Tap como diretor também. Verdade. Então, quem não viu os filmes dele pode pegar qualquer um. A Princesa Prometida, Louca Obsessão, a Questão de Honra, Spinal Tap, a Coisa Certa, e por aí vai. É só paulada. Só paulada. A Coisa Certa, bem lembrado. Um filme, assim, uma comédia romântica, adolescente, assim, naquele meio de tantas... John Cusack e Daphne Zuniga, olha só. Então, exatamente, eu adoro esse filme. E por uma incrível coincidência, na semana passada, eu terminei de ver a temporada mais recente do The Bear, que ele tá como ator também,
e assisti um episódio da segunda temporada do Curb Your Enthusiasm, que ele também tá como ator. Eu falei, nossa, 2 dias seguidos eu vi 2 coisas com o Rob Reiner, e aí na segunda-feira vem essa notícia da morte dele. E pra mim, né, eu falei do Harry e Sally, né, é um filme que foi um sucesso, mas eu ainda assim acho ele subvalorizado. Acho que devia se falar mais desse filme. Ele ficou muito conhecido por causa da cena do orgasmo fake e tal, mas é muito mais do que isso, né? É meio que o blueprint para a comédia romântica moderna, né? Porque as comédias românticas que a gente assiste vêm de Bringing Up Baby, né? Vem da era de ouro de Hollywood, mas ele soube fazer um mix com a fórmula clássica e trazer muita sensibilidade contemporânea de texto, de uma ironia fina também. E depois de Harry e Sally veio Uma Linda Mulher, tal, e aí a gente teve um renascimento de comédias românticas, que é um gênero que hoje também não existe mais no cinema como a gente gostaria, mas se a gente lembra bem, teve uma época que foi a espinha dorsal dos estúdios, né? Eram filmes baratos de produzir e sempre davam muita grana. Então Harry e Sally está sempre lá como um dos pilares desses filmes. Sem falar que, assim, a carreira do Billy Crystal e da Meg Ryan já tinham uma carreira antes disso, óbvio, mas meio que foi catapultada para um outro patamar depois de Harry e Sally. Eu adoro, obviamente, a cena do restaurante, mas tem outras cenas, né? E tem outros personagens, né? Tá lá a Carrie Fisher, o Bruno Kirby, tem muita coisinha saborosa para a gente pincelar em cima de Harry e Sally, assim como todos os outros filmes dele. Quem nunca viu Spinal Tap é uma experiência. É uma experiência que nunca deixa de presentear a gente com alguma coisa bacana. Sim, é engraçadíssimo, né? Também outra coisa, né? Você falou da comédia romântica, o mockumentary, né? Esse falso documentário também, acho que provavelmente, quer dizer, já tinha antes, com certeza já tinha. Tinha aquele The Ruttles, né? Que é uma sátira dos Beatles, provavelmente coisa antes também, mas hoje em dia, quer dizer, hoje em dia ficou bem mais, The Office, né? Entrou na moda, e lá em 84 ele já tinha feito. Coming of Age, né? Filmes que jovens se tornam adultos também já existiam muito antes, mas Conta Comigo foi um passo além. Fábulas, né? Histórias de princesas e cavaleiros e gigantes, tal, sempre existiram, mas ele fez com uma ironia fina tão brilhante em A Princesa Prometida, que talvez seja o melhor filme dele, eu acho. Então, melhor, né? É difícil colocar num lugar só todos os filmes, que eles falavam sobre tantas coisas. Foi um diretor de filmes mais densos, mais sérios também. Enfim, a gente está aqui para lembrar de uma grande figura que se foi tragicamente. Verdade, até então peço licença a você para dedicar esse programa a Rob Reiner. E aí, então, Sadovski, a ideia de eu te chamar aqui foi também para fazer um balanço assim de 2025. Eu gostava tanto das edições da 7, que também tinha um pouquinho dessa retrospectiva, e gostava mais ainda daquelas que falavam assim do próximo ano, o que ia vir no próximo ano. Adorava essas edições, né, que acho que eram de janeiro, né? Dava um trabalho absurdo fazer aquilo ali, porque eu sou meio dodói da cabeça, né? E eu faço isso no UOL, inclusive daqui até o fim da semana que vem, eu estarei fazendo, que é pegar e listar o nome de todos os filmes que serão lançados em 2026, dá uns 5.000 filmes, bater o olho em tudo e separar o que tem imagem e o que tem informações que eu posso dar num preview. Ano passado eu falei de 26 filmes só no UOL, na sede a gente falava de 150 em janeiro, e dava trabalho, porque eu pegava a lista grande, reduzia para 1.600, 300, e aí ia pincelando o que era importante. E não é mole, mas a gente faz. É um trabalho de dodói da cabeça mesmo. Mas é muito importante. Eu sou um leitor, pelo menos um leitor você vai ter com certeza absoluta, que eu adorava. E é legal, né? A gente faz os melhores do ano, que é meio que uma retrospectiva, e faz também a prévia do ano, né? Minha lista de melhores do ano eu só fecho dia 31 de janeiro. Até dia 31 eu estou vendo filme ainda. Então, enquanto eu não ver filmes até o dia 31, eu não fecho minha lista.
Aqui a gente não vai ter um melhores, assim, vai ser uma passada, tem muita coisa ruim também, até nem tanta. Inclusive, boa, queria começar por isso, essa retrospectiva, Sadovski. De um modo geral, assim, a gente vai entrar em alguns filmes específicos, mas de um modo geral, foi um ano bacana para si no cinema 2025, não foi não? Foi um ano ótimo. Todo ano a gente fala isso, né? O pessoal soa as trombetas do apocalipse, né? Que o ano foi horrível. Não foi, tem muita coisa boa. Muita coisa fica reservada para o fim do ano. Muita coisa do fim do ano estreia no Brasil no começo do ano. Então a gente tem um compilado de coisas muito legais aí. Inclusive do cinemão mesmo, né? A gente teve uns candidatos a blockbuster aí que foram assim espetaculares. Então a gente teve um ano muito bom para o cinema brasileiro também, né, por óbvio. Então a gente fecha o ano com o otimismo de sempre. A gente vai ver a lista do ano que vem e fala, de novo, né, tudo igual, mas não é tudo igual. Tem um quê de coisas muito brilhantes que podem chegar ao longo do caminho. Tem muita coisa que eu apostei na minha prévia de 2025 que também não dei nada. Então, acontece. É verdade. E assim, 2025, você falou o cinema nacional, né? O Agente Secreto é o grande símbolo, quero deixar para daqui a pouco. Eu queria começar porque eu achei o grande destaque do ano, assim, que foi o terror. Quando eu estava pegando, assim, fazendo a compilação dos filmes, eu falei, caramba, teve bastante lançamentos de terror, o que é uma coisa comum, mas muita coisa boa, né? Então, por exemplo, tem aqui, eu vou falar todos aqui que eu separei, não são necessariamente os bons e os ruins, a gente vai destrinchar um pouquinho. Tivemos, Acompanhante Perfeita, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Extermínio a Evolução, Faça Ela Voltar, A Hora do Mal, Invocação do Mal 4, Juntos, A Longa Marcha, que não é um terror tão comum, assim, não sei se... Podemos chamar de terror? O Megan 2.0, O Macaco, Pecadores, Premonição 6, Presença e o Telefone Preto 2. Os meus destaques, talvez pelo que eu andei lendo você também, talvez sejam os seus também, Extermínio a Evolução e Faça Ela Voltar estão acima dos outros? Muito acima, e Pecadores também. Pecadores também. São 3 filmes que certamente vão estar na minha lista de melhores do ano, e por motivos muito diferentes, né? Porque o Faça Ela Voltar é um filme ridiculamente pequeno, né? Feito por 2 irmãos que começaram no YouTube, fizeram o Fale Comigo há alguns anos, que foi um destaque. Eu acho o Faça Ela Voltar ainda superior. Eles poliram muito mais a habilidade em contar uma história que eles tinham. Acho um filme triste e assustador na mesma medida. E é engraçado, né? Porque eles tiveram oferta para dirigir filmão hollywoodiano de coisa que eles curtiam, que era Street Fighter, e falaram, não é pra gente ainda, a gente prefere fazer o nosso filme. Eu acho brilhante, né? Pecadores eu nem preciso comentar, é uma raridade absoluta a gente ter um filme autoral no sentido muito literal da palavra, feito sobre a bandeira de um grande estúdio, né? E a Warner se destacou por colocar orçamentos muito condizentes com o talento dos seus cineastas para fazer filmes sem necessariamente esperar aquele retorno financeiro vultoso. E Pecadores é isso, né? O Ryan Coogler teve toda a liberdade de fazer o filme que ele queria fazer, como ele queria fazer. Ele retém os direitos do filme daqui a 25 anos, o que não existe no cinema, né? O estúdio devolveu os direitos de um filme depois de um certo período de tempo. E eu acho que é um filme de muitas camadas também, porque é um filme de terror, mas não é o terror por ser um filme de vampiro, é um terror social, é um terror de uma outra pegada, é um terror racial também, é um terror de legado, tem muitas formas de a gente enxergar Pecadores. E o filme ter sido feito, lançado do jeito que foi, e o público ter abraçado do jeito que abraçou, eu acho brilhante. Extermínio, não preciso nem falar. Extermínio, eu estou esperando esse filme há muito tempo. Eu conversei com o Danny Boyle quando ele fez Yesterday, em 2017, e eu perguntei de Extermínio para ele na época, ele falou, o Alex está escrevendo o roteiro e está todo mundo empolgado, né, para voltar.
E eu acho que a volta foi uma forma de expandir o mundo que ele criou em 2000 de uma maneira muito inteligente e de uma maneira muito assustadora também. Assustadora porque quanto mais a gente pensa no filme, mais paralelos a gente vê com a nossa realidade. E não que vá haver espaço para mortos-vivos, né? Mas que há espaço para uma grande comoção social que possa isolar um país, que possa isolar um povo, que possa fazer com que o medo volte a ser a moeda corrente. Acho um filmaço assim. Estou muito empolgado para ver O Templo dos Ossos. Eu sei que o Alex Garland já está escrevendo o terceiro filme dessa trilogia do 28 Years Later, então estou de olho, mas assim, acho brilhante. Sem falar que o modo como o Danny Boyle dirige a história não tem igual para mim. E a gente falou do Rob Reiner, né? O Danny Boyle também é um diretor de filmes muito diferentes, assim, que você tem até uma dificuldade para conectar. Ah, esse é do mesmo diretor daquele. Você falou do Yesterday e o Extermínio, né? São filmes completamente diferentes. Trainspotting é outra coisa também, né? Infelizmente, a gente ficou sem ver o James Bond dele, que ele trabalhou mais de um ano, mas ele falou também, quanto mais dinheiro, menos controle, e chegou um ponto que ele disse, talvez não seja para mim. Amigável, ó, não é comigo, tal, e saiu do projeto. Extermínio, por exemplo, ele fez com iPhones, né? iPhones numas, né? Porque ele pode ter captado com o iPhone, mas cada iPhone tinha um rig de tela e de steady, que eram as coisas gigantescas, assim. Então, não é que ele pegou o iPhone 16 Pro dele e foi filmar. É um iPhone com uns gizmos em cima que, pelo amor de Deus, é quase uma câmera, mas é iPhone. Verdade. E assim, o Pecadores é um filme assim muito sexy, muito vibrante, né? Aí tem o Faça Ela Voltar, que é um filme, como você falou, pequeno, assim, que lida muito com a questão da maternidade, e o Extermínio, ele junta as duas coisas, né? Não é um filme sexy, mas é um filme muito vibrante, estilizado como Pecadores, que lida muito com a questão da maternidade, que por isso também é muito emocional, né? Que é uma coisa muito difícil de você colocar isso no terror, né? Eu acho que é o casamento perfeito de um roteirista que sabe o que está escrevendo, que também é diretor, né, o Alex Garland, com um diretor que sabe a história que ele quer contar e sabe a entrelinha que ele quer injetar, sem ter que subir num púlpito para contar. Então, assim, 3 ótimos filmes de terror, né, num ano que ainda teve alguns outros destaques. Eu gosto muito de Hora do Mal, muita gente não gosta, e eu entendo que o filme tem momentos que você fala, onde exatamente isso aqui se encaixa no grande esquema das coisas. Mas é um filme que também levou o público ao cinema, tem uma ideia muito bem desenvolvida, e eu gosto que ele lida com as expectativas de quem está assistindo. E é um filme sobre isso, é um filme sobre aquilo, e no fim é um filme sobre um subgênero do terror que é muito pouco aproveitado, né? Filme de bruxaria, filme de bruxa, e eu acho isso meio revigorante, assim. É claro que teve muita bomba atômica no meio, né? Assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado é uma palhaçada, Não vi. Premonição é uma palhaçada. Não vi. Teve uma outra continuação no Bololô aí que eu achei. Invocação do Mal 4, assim, não tinha para que existir, uma besteirada. Mas as pessoas gostam. A cada semana a gente tem 2, 3 filmes de terror novos chegando ao cinema. E a lição para o nosso cinema fica meio que batendo, né? Tipo, as pessoas vão assistir. O meu amigo e a SBF, ele fez um filme de terror, né? A Própria Carne, que foi razoavelmente bem, né? E ele fez com recursos limitados e aproveitou super bem os recursos que tinha. Eu acho que o filme tem problemas que não são de ordem narrativa nem de ordem criativa, são realmente de ordem de produção, porque as ideias talvez fossem além dos recursos que eles tinham para contar aquelas ideias, mas acho um filme super bem resolvido e fiquei feliz de ir no cinema ver um filme de terror que tinha muita gente vendo também. Então acho que tem um caminho que pode estar sendo aberto aí também. Você falou que foi super bem e era exclusivo do Cinemark, né? Não sei se vai ser aberto para outras redes ou para cinemas que não são de rede, mas a princípio foi só Cinemark. Cinema exclusivo Cinemark. Ah, tá. Bom, de continuação, acho que o Megan 2.0 foi um ponto baixo, mas o Telefone Preto 2 eu gostei. Sim, gostei também. Não é um grande filme também,
Mas eu acho que o Scott Derrickson não faz filmes ruins. Mesmo quando o filme não se eleva, né, tipo Livrai-nos do Mal, é um filme super sólido ainda, assustador na medida certa, muito bem contado. Eu gosto muito do Scott Derrickson como diretor. Acho que quando ele fez filmão, ele fez Marvel, fez muito bem também, né, do Doutor Estranho dele. Então, é um diretor que eu sempre presto atenção no que ele faz. E eu acho curioso que Telefone Preto tem as coisas perfeitas no filme de terror moderno, e uma delas é uma iconografia muito clara, né? Um personagem que você consegue rabiscar no seu caderno, que você consegue fazer bonequinho colecionável. Então, é muito inteligente você fazer um filme que tenha uma iconografia, né, que seja memorável, e ele consegue isso muito bem. E Ethan Hawke, né, ator espetacular, muito amigo do Scott Derrickson também, então fico feliz que ele se equilibre bem nos filmes que ele faz, grandes, pequenos, blockbusters e não. Acho que tem uma tempestade perfeita de fatores aí. O Exorcismo de Emily Rose é um dos filmes mais impactantes de terror assim, desse século, eu acho. Gosto muito. E aí você falou do Invocação do Mal 4, né? É um filme que eu nem achei assim uma bomba, mas é aquele filme que você olha pra ele e fala assim, cara, não dá mais pra fazer filme assim. Olha o nível que tá o terror. Não dá mais pra ser tão convencional assim, né? Eu não vi nada porque me parece que eles ficam repetindo o que deu certo no primeiro e no segundo filme. Eu gosto muito do primeiro, eu gosto muito do segundo. O terceiro é pavoroso de ruim, e esse eu acho tão bom quanto o terceiro. E eu entendo que você busque seguir uma fórmula para poder se encaixar. Você tem dois atores muito bons que você ancora a sua história, mas no fim, né, o estúdio descobriu um casal de picaretas muito eficientes, né, que é o casal Warren, que fizeram da picaretagem um negócio de família, e essa picaretagem foi transformada numa marca cinematográfica que eu acho muito engraçado, que todo filme é o caso mais assustador que eles nunca contaram antes. Foi assim no segundo, no terceiro e no quarto. Eu tô assim, vai ter mais casos mais assustadores que... Aí me cansa um pouco essa repetição, me cansa um pouco que a gente não tem um personagem que seja sólido, né? A Freira é um personagem sólido, né? A bruxa do primeiro filme é um personagem sólido também. Existem coisas que você se amarra muito mais no que veio antes. Esse quarto filme não é nada, ele é só gritaria, num final mega mal montado, que a gente não entende o que está acontecendo, né? Quando a gente fica confuso com o que está sendo mostrado, é que o filme não chegou lá, né? Com certeza. Saindo então do terror, eu fiz uma seleção aqui de filmes que também não sei se você vai concordar com essa linha. Uma coisa que eu li, que você escreveu uns tempos atrás, que eu concordei, que é essa coisa do filme médio que está desaparecendo, já desapareceu do cinema. Né? Hoje você tem os blockbusters e os filmes assim, menores, e até aquele filme médio que tinha muito nos anos 90, que está indo, hoje em dia, feito direto para o streaming. E eu fiz uma seleção aqui de filmes que talvez se encaixem nessa definição. Não sei se você vai concordar, e eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre eles. Que são 5. O Amores Materialistas, O Código Preto, aquele filme com a Kate Blanchett. Deu branco, Kate Blanchett, né? Michael Fassbender, do Steven Soderbergh. Isso, exatamente. Também. O Ladrões, que é um filme que me surpreendeu muito positivamente. Adoro esse filme do Aronofsky. Um Aronofsky também meio atípico, assim, né? Mas eu achei muito bom. Aí tem o A Vida de Chuck e Se Não Fosse Você, que é uma comédia romântica que passou agora recentemente. O que você destaca desses daí? É o Ladrões, Código Preto? O Código Preto e Ladrões eu acho que são grandes filmes, e sim, se encaixam total nessa coisa do filme médio. O filme médio, ele existe, né? Ele já voltou a bailar há muito tempo, as pessoas que precisam descobrir. Porque o que acontecia? Nos anos 90, 2000 principalmente, o filme médio ele alimentava o mercado secundário. Então, era interessante para os estúdios criar filmes com grandes diretores e grandes elencos que não tinham grandes pretensões de bilheteria, porque quando eles eram lançados em home video, né, home entertainment, principalmente na época do DVD, eles tinham uma sobrevida que
que era tão lucrativa e às vezes mais lucrativa do que a vida deles no cinema. E isso garantia com que esses filmes tivessem longevidade, tivessem continuações, né? Austin Powers existe por causa disso, Hellboy 2 existe porque o primeiro foi um sucesso em DVD também. Esse mercado morreu, ele não existe mais, você não tem como contabilizar essa grana secundária. E o streaming ainda não encontrou o seu pé de como você fazer com que isso renda. Porque não tem, obviamente, número de bilheteria, todo mundo ganha à frente, né, upfront, o salário de todo mundo, porque não tem como você ter um back-end, porque não tem bilheteria. E esses filmes eles são experimentos de streamings. Os irmãos Russo, depois de Vingadores, fizeram só isso, né? Um filme pior do que o outro, todos para streaming, todos se encaixando nesse guarda-chuva do filme médio, mas o streaming ele não é a segunda perna de um filme. Não é que ele foi lançado no cinema e teve chance de ser redescoberto no streaming. A maioria desses filmes são produções direto para o streaming. E um filme que vai para o streaming, ele não tem chance de acontecer, porque ele não tem a experiência coletiva que faz com que as pessoas tenham memórias dele. Ninguém lembra de filmes lançados direto em streaming como grandes filmes. Quando a gente lembra, são as exceções. A regra é a grande videolocadora de filmes direto para vídeo que o Tom Selleck fazia tão bem nos anos 80 em VHS. Esses filmes são apostas mais seguras para o streaming, porque você deixa os talentos felizes, né? O Soderbergh, o Michael Fassbender, a Cate Blanchett, e você não arrisca perder grana com o lançamento, que você não tem que fazer cópia, você não tem que fazer tour de lançamento. O próprio gigantismo do cinema obriga os filmes a serem caros e a serem de grande escopo quando eles chegam no cinema. A culpa é nossa como público também, por causa das exigências que a gente faz. Então, Amores Materialistas, que é um filme de uma produtora, até segundo... Fica quieto aí, iPhone. Uma produtora menor que a A24, e conseguiu se dar bem porque teve um trio de protagonistas que abraçaram o filme e fizeram uma campanha de marketing muito sólida. Não é um grande filme, não é uma comédia romântica, é um filme que eu não sei exatamente a que veio ou que história ele quer contar, e é um filme que eu não engulo a resolução dele, mas tem 3 protagonistas muito simpáticos, né? O Chris Evans, Dakota Johnson e o Pedro Pascal, e ele funcionou bem no cinema, por ser um filme barato, e não sei nem se teve uma sobrevida muito sólida em streaming, mas no cinema ele foi ok. Mas a gente vê que essas são as exceções. A regra hoje você tem que ser grande para fazer dinheiro. E quando você perde dinheiro sendo grande, você perde muito dinheiro. Então os estúdios ficam meio que fazendo um ping-pong com as possibilidades para ver onde que eles vão aterrissar, né? Os filmes menores que saem nesse final de ano, que são os filmes de prestígio, que miram premiações e tal, são de outra categoria, né? É quando o artista ele acredita numa história. Eu vi hoje de manhã o Hamnet, da Chloe Zhao, produzido pelo Spielberg e pelo Sam Mendes. Então você vê que existe um pedigree atrelado ao filme de artistas querendo contar uma história. Vai ser uma grande bilheteria? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas os riscos já são absorvidos também pelo volume de coisas que o estúdio já fez ao longo do ano. Então é um xadrez complicado de você montar a estratégia. Você falou essa questão da memória, né, dos filmes do streaming. O primeiro papo que eu bati com você foi em 2020 e você falou essa frase que ficou na minha cabeça, né? Os filmes do streaming, eles não criam memória. Passaram-se 5 anos, você acha que isso não mudou ainda? Nada mudou. Absolutamente nada mudou. Me fala o grande filme da Netflix. O melhor filme da Netflix. O que dura, o que todo mundo lembra. E olha que a gente teve Roma, que é um filmaço. A gente teve o Irlandês, que é um filmaço. A Netflix produziu o Mank, né? O Mank, que é espetacular, e o Assassino também, do Fincher, o Year of the Dog, né, da Jane Campion. Então a Netflix produz grandes filmes. E produz um volume imensurável assim de tralha, né? A Netflix produziu um grande filme nacional, né, do Dani Rezende, o Filho dos Mil Homens. Um filme belíssimo também,
que eu acho que no cinema ia ter problemas em se conectar, porque é um filme que exige uma atenção que o público hoje parece que não está disposto a dar. Então, a Netflix ela trabalha a favor dos cineastas em fazer com que os filmes existam. E o Ed Murphy me contou, que eu perguntei para ele, você não faz filme no cinema há anos? E ele falou, cara, mas eu faço um filme para Prime Video ou para Netflix, e ele estreia mundialmente, e eu sei que 180 milhões de pessoas vão estar assistindo ao mesmo tempo. Eu não tenho mais isso no cinema. E ele não está errado, mas assim, você vê o nome do último filme do Ed Murphy no streaming? Se não foi um Tira da Pesada 4, que também, né, vamos e venhamos, né? Eu gosto muito do Tira da Pesada 4, mas eu acho que no cinema, gosto muito, mas eu acho que no cinema ele teria um escopo muito maior. Na Netflix ele virou mais um filme. Uhum. O último filme dele é com Pete Davidson, e é do Tim Story, né, que dirigiu os Quarteto Fantástico dos anos 2000, e é um filme ok, de ação ok. Que ninguém, eu fiz o lançamento, eu entrevistei todo mundo. Eu não lembro do nome do filme. Então, assim, para passar para o nosso próximo capítulo aqui, recomendar, então, Código Preto, que é um filme de espionagem, mas não é aquela alta espionagem. Quer dizer, até mas assim, né? É tipo um senhor e senhora Smith sem tiroteio, né? Hã? É espionagem de verdade, isso aí. É espionagem real. Um senhor e senhora Smith sem tiroteio, né? E o Ladrões, que é um Aronofsky meio tarantinesco, assim, que me surpreendeu muito positivamente. Ladrões é uma coisa, assim, excepcional, cara. Que filmaço, e que filme gostoso de ver, que filme denso, que filme pesado também, e surpreendente quando tem que ser. Uhum. Acho assim, também falei com o Aronofsky na época do lançamento, acho um filmaço mesmo. Também acho. E aí você citou, né, os filmes de final de ano, né, os filmes de prestígio. Eu separei 4 aqui, né, que são filmes que, pelo menos, me parece ter a pretensão de concorrer ao Oscar, né? Uma Batalha Após a Outra, Bugônia, Depois da Caçada e Eddington. Não gostei muito do Eddington, adorei Uma Batalha Após a Outra, adorei Bugônia, e o Depois da Caçada é interessante, não é um filme exatamente bom, mas é um filme interessante, eu achei, que pega vários tópicos ali, joga. O que você achou dessa turma aí? Depois da Caçada eu achei horroroso. Achou horroroso? Um dos piores que eu vi. Horroroso. Sério? Um dos piores que eu vi. Acho que é um filme desonesto, acho que é um filme que não sabe o que ele quer contar. Tem isso. E a decepção maior para mim é do Luca Guadagnino, depois de Queer, que é um filmaço, ter feito um filme tão banal, sabe? Um filme tão óbvio, que promove uma discussão tão boba, com personagens tão rasos também. Então, eu saí muito decepcionado em vários níveis do Depois da Caçada. O Bugônia eu achei qualquer nota também. Sério? Achei óbvio até a medula, achei uma bobajada, mesmo sendo uma refilmagem, então não tinha surpresa nas resoluções. Eu achei infantil, achei que os momentos que ele busca um certo humor mais sombrio são só ginasiais. Achei que o gore do filme não combina, a resolução do filme não combina, e se não fossem as interpretações brilhantes do Jesse Plemons e da Emma Stone, ia passar batidaço para mim. Então, a estranheza do Yorgos Lanthimos, que chegou para mim no seu ápice no Pobres Criaturas, que eu adoro, ficou um pouco desnorteada nesse filme. Tipo de Gentileza, eu acho que ele é um pouco desconjuntado, mas ainda tem muita coisa interessante para ver. É o meu preferido dele. Não me deu nada do Bugônia. Eu saí do filme assim, pensando, ok, não me deu absolutamente nada. Sem falar que a obviedade dele me incomoda bastante. Entendi. Uma Batalha Após a Outra é o melhor filme do ano para mim, disparado. Eu acho que o Paul Thomas Anderson conseguiu, de fato, fazer um filme bem-humorado, super ácido, extremamente político, sem se preocupar com nada além de contar a história que tem na mão dele. Mas ele é tão rico em elementos, ele é tão rico em subtexto, que a história transborda coisas que a gente pode pincelar e entender com alegorias, entender
com metáforas, sem nunca deixar de ser cinema, sem nunca deixar de ser um grande filme com um grande elenco. A menina Chase Infinity, eu acho ela excepcional. Fazia tempo que eu não vi um DiCaprio tão bom, fazia tempo que eu não vi um Benício Del Toro tão bom. Acho que é um filme que tem momentos que quando a gente fizer no futuro aquelas montagens de grandes momentos da história do cinema, tem um ou dois ou três nesse filme que com certeza vão estar no meio. E assim, Paul Thomas Anderson dirige feito um animal, né? É uma coisa do outro mundo. Então, para mim, é o grande filme do ano. Ainda, o ano não acabou, mas é uma coisa espetacular o que ele faz nesse filme. E o Sean Penn também, né? E o Sean Penn eu nem falo, né? O Sean Penn é engraçado, né? Porque o Sean Penn é um personagem, ele faz um personagem tão complexo, que se odeia tanto e que ama tanto, mas ele não sabe exatamente o que ele ama. Ele se odeia por amar, ele ama o conceito de pátria dele mais do que qualquer coisa, e ele é um cara com a cabeça toda bugada, porque ele é um peão sem perceber o que ele está sendo. Um personagem difícil ali. Eddington eu não vi ainda. Está na minha lista, está na minha pilha. Eu não consegui parar para ver. Ele foi muito mal lançado nos cinemas no Brasil, assim como o Bugônia foi muito mal lançado também, assim como vários outros filmes foram muito mal lançados ao longo do ano, mas o Eddington eu não vi. Eu gosto do Ari Aster, né, de 3 filmes que ele viu, eu acho 2 incríveis e uma bobajada, né, que o Bo Tem Medo eu acho pavoroso de ruim. É um filme que é o que acontece quando um diretor talentoso acha que ele é mais do que ele é. E ele não teve um produtor para dizer, talvez a gente pudesse lapidar melhor esse texto aqui, essa ideia ali. Então é um filme que todos os exageros dele estão muito explícitos e a inabilidade dele de costurar esses exageros. Eu preciso ver Eddington, também está na lista para ver até o fim do ano, para poder ver o que eu faço com ele. A minha opinião é de que é um bom filme, mas eu também, como você falou de outros casos aqui, você falou assim, eu não entendi muito bem porque esse filme foi feito, eu esperava do Ari Aster alguma coisa diferente. Eu achei o filme e falei, tá legal, mas sei lá, podemos conversar depois. Chegarei a ele. Boa. Aí temos aqui o capítulo Cinebiografias. Eu sei que tem uma que você adorou, que eu não vi, quero te ouvir falar, que é o Better Man, né, do Robbie Williams. Tem o Coração de Lutador, tem o Homem com H, e aí tem 2 filmes que eu achei fracos. Um eu achei pavoroso, né? Você falou do pior filme que você viu esse ano, pra mim, é o Hurry Up Tomorrow, Além dos Holofotes, o filme do The Weeknd. E o Springsteen, Salve-me do Desconhecido, que também, poxa, achei que ficou devendo tanto. O que você pode dizer? Better Man e o Hurry Up Tomorrow. Fala dos ruins primeiro, vamos lá. Vamos. O Springsteen eu achei mal lançado e as pessoas deram de ombros e eu não vi o filme também. Eu vou esperar ele chegar no streaming para poder ver qual é. Daqui a pouco está lançando, então estou sem pressa. Eu achei que o filme, Sadowski, assim, a gente aprende, né? Uma das primeiras lições de roteiro que a gente aprende é que o filme tem que ter um conflito, né? Ele tem que ter um atrito que mova a trama, né? O Springsteen, para mim, falha totalmente em ter esse atrito. Assim, é um filme que ele vai deslizando até o final. Assim. É a gravação do Nebraska, é isso? É a gravação do álbum dele? Esse que é um disco que ele lançou como... Era uma demo que virou um álbum. E assim, então, a falta de conflito, porque assim, você fala, nossa, o cara lançou uma demo. E fica todo mundo assim nessa de... Pô, mas ele vai lançar uma demo complicada, hein? Mas tudo bem, se ele quer lançar uma demo, deixa ele lançar uma demo. Então, o filme não tem conflito. Então, achei meio... Eu gosto do Scott Cooper, né? Tem grandes filmes do Scott Cooper, mas eu não parei para ver esse ainda. Tá, e o Hurry Up Tomorrow? O filme do The Weeknd é um egotrip de um cara que tem zero talento. Zero talento. Alguém tem que chegar para ele e falar, você é um grande cantor pop, tá? Mas não peça demissão da sua profissão, porque ator você não é, e achei um filme idiota, é a palavra. Eu me senti idiota vendo o filme. Eu senti meu cérebro escorrendo pela minha orelha. Assim. É tudo ruim. É tudo muito uma ruim. estupidez atroz, assim. Então não deu.
Não vi Homem com H, não consegui ver também, passou reto. Ouvi coisas muito boas de amigos, né, que viram o filme, né? Eu gosto de alguns filmes de 2000, não gosto de todos os filmes de 2000. Sei que ele se dedicou muito a esse texto antes de dirigir e fico feliz que o filme tenha encontrado um público bem significativo, porque é sempre legal quando um filme nacional encontra seu público. E os dois primeiros tinham sido o Better Man e o Coração de Lutador, do Dwayne Johnson. Coração de Lutador, eu acho um filme... Muita gente esperava ver Rocky o Lutador, né, no Smashing Machine. Um filme de superação, um filme que o underdog, né, consegue um grande triunfo em certo ponto. E não é nada disso. É um recorte da vida de um cara que é muito admirado no meio dele e que hoje ele não é celebrado. Ele vive uma vida muito pacata hoje. Comparado com as portas que ele abriu e as fortunas que as pessoas fizeram por causa das portas que ele abriu, talvez ele merecesse mais. Então o filme foi uma forma de talvez o Dwayne Johnson mostrar a sua admiração, né, pelo Mark Kerr. Gosto muito do Dwayne Johnson no papel. Acho que ele tem uma dedicação que foi além do que eu esperava dele como ator. Ele mostrou que ele realmente tem um alcance dramático que nunca tinha mostrado até então, até porque os filmes que ele faz não precisam desse alcance dramático de forma alguma. Acho que tem um problema de estrutura de filme que ele precisava ter uma coisa talvez um pouco mais num crescendo, que a gente pudesse entender mais qual é a grande contribuição do Mark Kerr, além da coisa muito pedestre que a gente vê no filme. Mas acho um bom filme, acho um filme bem escrito, bem dirigido, bem atuado, né? Emily Blunt está ótima também. Só que ele não encontrou o público dele de alguma forma, muito hermético, talvez. O Better Man também não encontrou o seu público, e aí eu lamento muito, porque o Robbie Williams é uma figura, né? Ele é uma figura mesmo, que nunca fez muito sucesso longe da ilha, né? Longe do Reino Unido, mas ele tem uma vida curiosa. Só que a opção de retratar ele mesmo como um chimpanzé no filme, que ele se acha tão sub-humano que ele não é nem capaz de colocar uma pessoa para interpretar ele, mas um animal, diz muito sobre o senso de humor e o senso de identidade que o próprio Robbie Williams tem, né? De entender o papel dele e de não se colocar num pedestal. Achei um filme muito aberto sobre a própria vida e o fato de ter um pezinho na fantasia elevou tudo, porque você não tem amarras para você contar essa história. Achei brilhante de ponta a ponta, achei emocionante também, e o Robbie Williams ganhou muito respeito meu depois de ver esse filme. Um respeito que eu não tinha antes. Eu conhecia mais músicas dele do que eu sabia que conhecia, mas como pessoa e como ídolo pop, ele tem um respeito meu que antes do filme ele não tinha. Legal. Passando só para concluir da minha parte, o Hurry Up Tomorrow, você falou que é uma bobajada, eu concordo totalmente. E o pior tipo de bobajada, que é a bobajada pretensiosa, né? Então... Nossa, ele acha que ele está fazendo uma obra-prima. Acha que ele é um cara incrível, que a vida dele é muito interessante. Tipo, sua vida é o quê? Não vou sair em turnê? Não sai, amigo. Fica em casa. Paga a multa, acabou. Pronto. E a Jenna Ortega, né, que é uma estrela em ascensão, pagou esse mico aí, né? Foi paga, né? Então, pagou uma mansão nova, tá ótimo. É o Michael Caine fazendo o Tubarão a Vingança. Então, assim, faz. Tá, beleza. Como que é a história? O que você achou do filme? Eu vi a mansão que o filme pagou, né? Ele comeu a mãe dele, uma mansão, sabe? Mas nunca viu o filme. Não foi buscar o Oscar que ele ganhou, porque ele estava filmando o Tubarão. Né? O Oscar de coadjuvante por Hannah e suas irmãs. Então, tá bom, né? Beleza. Aí eu fiz aqui um capítulozinho das surpresas do ano, mas eu tava pensando agora, não sei se chegam a ser surpresas mesmo. Eu acho que sim, que é o Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Os outros são o F1, né, o do filme do Brad Pitt,
e uma sexta-feira mais louca ainda. Mas esses dois eu não sei se chega a ser surpresa, né? Não, acho que não é surpresa, não. Primeiro porque, assim, Fórmula 1, o F1, a Federação de Fórmula 1 está investindo um dinheiro absurdo para o público americano gostar de Fórmula 1. Porque ninguém liga para a Fórmula 1 nos Estados Unidos. Não tem um piloto americano que preste, não tem uma escuderia americana que preste. Obviamente, na Europa é grande, na América Latina, no Brasil principalmente, é muito grande. Na Ásia, o povo adora. Nos Estados Unidos, o povo gosta daqueles circuitos ovais, né? Que são longos, a disputa pelo primeiro lugar muda o tempo todo. O americano não entende como uma corrida pode demorar tanto, como um campeonato pode acabar 2, 3 provas antes da última prova do campeonato. Então, tem coisas que são alienígenas para eles. Então, existiu uma movimentação com a Lego para fazer os carrinhos de Lego, com os novos ídolos, né? O Lewis Hamilton à frente para fazer comerciais, para eles se colocarem como celebridades. Né? Eu vi o Verstappen em programas que geralmente só vão atores, diretores e tal. E o F1 foi parte disso. Mas eu achei tão ridiculamente bem feito, não só a parte técnica, porque antigamente, por muito tempo, o cinema que era ancorado na figura do astro de cinema é assim: você tem um high concept, você coloca um astro à frente desse high concept e você constrói uma história muito feijão com arroz, né? E a história é muito feijão com arroz. O cara que é o rebelde, que ninguém trabalha com ele teve uma grande vitória e uma grande tragédia na época do Velho Testamento. Então, chega um momento agora que ele é o único que pode salvar alguma coisa. E ele diz que não, mas ele também tem que provar alguma coisa para ele mesmo. E a gente já viu 1 bilhão de histórias assim. No final, obviamente, ele triunfa, mas ele não saboreia o triunfo dele, né? Ele abaixa a cabeça e ele vai embora porque ele está acima dessa mesquinharia mortal. Acho que o Brad Pitt fez muito bem esse papel desse cara. Acho que o filme construído em torno dele é muito inteligente. Ele não ofende nossa inteligência. E a parte técnica, que num filme de esportes, qualquer que seja o esporte, ela tem que ser brilhante. Tipo, sei lá, Stick, a série da Apple sobre golfe. As partidas de golfe são empolgantes. E golfe é chato pra cacete. E as partidas são empolgantes. É como o Scorsese quando fez A Cor do Dinheiro, né? Sinuca é um saco de você assistir e ele fez com que a coisa ficasse empolgante de você assistir. Então, no F1, trabalhar junto com a Federação de Fórmula 1, com câmeras novas e com técnicas novas, permitiu que fossem captadas imagens e cenas e sequências que a gente nunca viu antes. Então, ele seguiu a temporada, né? Ele filmou corridas de verdade, ele filmou corridas e mudou todo o cenário para dizer que é em outra cidade, num outro circuito, o que para mim é louco. Ele colocou câmeras nos carros, então tem cenas que a gente jura que são efeitos digitais e não são. São pilotos de verdade, pilotando de verdade. E colocou atores no cockpit também. Então o Brad Pitt pilotou um carro. Eu acho isso muito, muito memorável para um filme, e eu acho que F1 se beneficiou de tudo isso. Então, a resposta muito positiva do público mostra que ainda existe espaço para astros globais, embora a gente tenha sobrado 3, 4 no máximo. Né? A gente perdeu o Will Smith. Né? Ele estapeou o caminho dele para deixar de ser astro. A gente tem, obviamente, Tom Cruise, Brad Pitt, talvez Michael B. Jordan hoje, que está crescendo. DiCaprio. DiCaprio, claro. E DiCaprio, sim, né? Uma Batalha Depois da Outra não foi um grande blockbuster. É um grande filme. E eu admiro muito DiCaprio pelas escolhas artísticas dele, de carreira. DiCaprio nunca fez a continuação de nenhum filme dele. DiCaprio nunca entrou numa franquia, né? Eu odeio essa palavra, mas né? É o que a gente chama hoje de franquia. Uhum. O DiCaprio nunca deixou de buscar os melhores diretores com as tramas mais rocambolescas para ele fazer parte, mesmo quando elas não dão certo. E assim, se o Scorsese confia no cara, eu confio no cara também. E o Sexta-feira Mais Louca Ainda
tem um fator nostalgia gigantesco em cima, né? Tem uma história que era para ser mais um filme dos anos 2000, mais uma comedinha boba da época, que foi além, e eu acho que o timing ele é muito correto, né? A Lindsay Lohan teve dificuldades tremendas na vida pessoal. A Jamie Lee Curtis nunca deixou de acreditar na Lindsay Lohan, abraçou a Lindsay Lohan de novo agora. E é um filme muito simpático, não é tão simpático quanto o primeiro filme, mas é um filme muito simpático, completamente inverossímil, mas que ele funciona sendo muito parecido com o primeiro filme. E toda a graça tá nessa expansão. Então é uma fórmula bobinha que funciona bem. É um filme Disney, mais Disney impossível aí, porque ele é muito para cima e ele funciona muito bem. Deixei algum de fora aí ou foi isso? O Chico Bento. Chico Bento é jóia, é um filme fofo. O ator é bom, o menino é uma fofura. O filme é leve, a historinha é leve, sabe? A historinha é um gibi mesmo, então tem as maluquices que o gibi tem, ele não é preso por um realismo chato que o cinema brasileiro muitas vezes tem. Achei uma delícia de filme, gostei bastante. E, de novo, é um filme que o sucesso é bem recompensado e merecia mais até. Eu também acho. É um filme que a gente falou do Hurry Up Tomorrow, né, da pretensão. É um filme sem um pingo de pretensão, né? Que pretende só divertir, legal, ser uma graça e consegue ser, né? É isso. E aí eu falei, né, antes do Código Preto e do Ladrões, poderiam ter entrado nessa categoria das boas surpresas, mas eu coloquei nessa dos filmes médios. Que assim, Ladrões é uma surpresa porque eu adoro Aronofsky. Então, para mim, ele fazer um filme bom é regra. Ele não tem problemas com isso. Eu digo que é uma surpresa por ser meio fora do território dele, assim, né? Mas é um filme... É muito acessível. Mas eu perguntei isso para ele, ele falou, talvez seja o filme mais dentro do meu território. Porque ele filmou no lugar onde ele cresceu, na época que ele começou a fazer cinema, então tudo aquilo ali é ele. A trilha, a ambientação, a Nova York daquela época, ele filmou o que é muito importante para ele e muito pessoal para ele. Então, talvez seja o filme mais Aronofsky do Aronofsky. Interessante olhar por esse lado. Temos os capítulos super-heróis, né, que nunca pode ficar de fora. Super-herói. Então, né? Capitão América, Admirável Mundo Novo, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, Superman e Thunderbolts. Não foi um ano ruim, né? O Capitão América acho que fica um pouco abaixo, né? Mas os outros filmes são bons, né? Capitão América tem um problema, e eu acho que é um problema que a Marvel corrigiu só com o Quarteto Fantástico agora, porque a Marvel tem um problema assim, eles não fazem test screening do filme, então eles não sentem a temperatura do filme antes de ele estar pronto. E eles não fazem reshoots, eles tentam corrigir tudo na edição. Então a edição dos filmes da Marvel, ela é muito profissional. São peças que o Kevin Feige sabe montar para fazer com que filmes tenham um crescendo, que tenham emoção. Em algum ponto desse caminho, com a profusão de produtos, uma pessoa não dá conta. Então, o Kevin Feige terceirizou essa supervisão para muita gente. Capitão América, eu acho que é um filme que teve pouca supervisão dele, e é um filme que era outro filme. Ele tinha uma outra história. Ele tinha personagens que não estão mais no filme. E é curioso, porque, como ele foi adiado para ele ser completamente reimaginado, tem personagens que estavam nos brinquedos do McDonald's, porque a promoção teve que sair na época original, em setembro do ano passado, e tem lá os bonequinhos de personagens que não existem mais no filme. Eu não sabia disso. Né? Tipo, Diamondback, que é a female lead do filme, foi cortada, ela não existe mais, ela foi removida. A personagem que é uma super-heroína de Israel, por causa de toda a ação de Israel contra a Palestina, diminuíram a personagem, mal falam o nome dela, tal. Ela nunca usa a roupa de super-heroína que ela tem em algum ponto, né? Sabra é o nome dela. E é um filme meio Frankenstein por causa disso. É muito claro onde é o enxerto, né? O Giancarlo Esposito não estava na primeira versão. Filmou a parte dele para a segunda versão. E parece que a gente está vendo dois filmes em certa altura. O personagem do primeiro Capitão América, né, do Isaiah Bradley, o mais velho, era muito maior na versão original, foi reduzido na nova versão. Então, isso fica tudo muito aparente
e não tem Harrison Ford que consiga salvar. Então, se a gente fosse dar estrelinha, é 2 estrelas da Marvel aí para Capitão América. Thunderbolts, eu acho que ele tem muitas coisas a favor, ele funciona de muitas formas muito bem, porque ele assume o lado chinelão que ele tem, de personagens que são da segunda e da terceira linha da Marvel. Eu sinto muito pela Olga Kurylenko, coitada, porque ela aparece de orelhada em Viúva Negra e ela é eliminada em 2 segundos desse filme, um personagem que é ok, né, que seria a treinadora, mas, né, cortaram. Também foi reescrito na pós e tal, muitas coisas mudaram nesse filme, muitas cenas filmadas não foram usadas, mas no total é 3 estrelas muito digno, ele é muito redondo, né? Ele tem riscos emocionais muito mais sólidos. Eu acho que Quarteto Fantástico é o melhor da Marvel esse ano, é um deleite de você assistir. Eu acho ótimo sair de um visual padrão que a Marvel tinha. Tem um problema de ser parte de um quebra-cabeças também, então ele não é parte do grande universo Marvel, mas meio que é. Então a gente precisa entender as engrenagens se movendo para poder ele fazer sentido. Acho que eles queimaram muitas etapas com muitos personagens dos quadrinhos que poderiam ser aproveitados no futuro. Eles tiraram muita coisa da frente. É bom para diminuir a expectativa do fã, que é uma raça chata, mas, por outro lado, você diminui a perspectiva de futuro também de Quarteto Fantástico. Mas eu ainda não sei. Eu ainda não saquei muito bem onde eles vão encaixar isso na sequência da Marvel. Mas tudo bem, a gente vai descobrir e eu não tenho a menor pressa. Eu descubro quando for descobrir. Eu não fico preocupado com foto que vazou, ou não sei o que vazou. Isso aí é bobagem. Rumores. No meio do ano a gente tem Homem-Aranha, no fim do ano a gente tem Vingadores Doomsday, e a gente vai ver o que está acontecendo com a Marvel. Eu não tenho dúvida que Doomsday vai ser um estouro de bilheteria também, porque é uma marca muito, muito forte, dentro de uma marca muito forte que é Marvel. E o Downey Jr. Né, de volta. Mas eu gosto de Quarteto Fantástico, eu gosto de toda a sequência final do Galactus, eu acho muito digno que eles tenham filmado com o Ralph Ineson, com uma roupa de verdade do Galactus. Claro que quase tudo ali foi substituído por um Ralph Ineson digital, mas ele filmou tudo, então as emoções dele foram todas capturadas para estar lá quase que em louco. E eu acho isso muito louvável de você fazer um filme assim, com um personagem tão grandioso que a gente sente que ele faz parte do cenário. Isso eu acho muito legal. E que escolha feliz de ator, né? Acho de todo mundo ali, do elenco inteiro. O Pedro Pascal tá bem, o Joseph Quinn tá bem, o Ebon Moss Baccarat tá bem, adoro a Vanessa Kirby, então para mim, Vanessa Kirby all the way. Não entendi muito o que a Natasha Lyonne tá fazendo ali. Achei que a personagem dela fosse a Alicia Masters, né, de quem lê quadrinhos, e não era, mas podia ter sido. Não sei por que teve essa mudança, mas é menor. Achei que os membros individuais do quarteto podiam ter um pouco mais de carne nos ossinhos ali, mas tudo bem. O filme me agradou bastante. Superman é uma outra coisa. Superman também está na minha lista de melhores do ano. Achei um filme que eu me senti bem saindo, porque é um filme que ele transborda otimismo. E quando eu vou ver um filme de boneco, eu quero sair me sentindo bem, sentindo que, tipo, o bem no fim venceu o mal, galera. A gente não pode esquecer que é um filme para um público muito infanto-juvenil. Superman tem que ter leveza. O peso que ele tem que ser um peso que não pode assustar uma fatia do público. Eu não quero ver meu Superman malvado e falando nada permanece bom nesse mundo. Tipo, não é o Superman, né, querido? Você é outra coisa. Esse eu senti o personagem um pouco ingênuo, criado numa fazenda no interior do Kansas, por pais que têm cara de ser fazendeiros, né? E não pais que saíram de um calendário de modelos, como foi o último. Acho que tem muita coisa a favor desse Superman. Ele abre uma nova janela para esse universo compartilhado, mas ele não te pede que você tenha uma bula em mãos para poder se perguntar, nossa, com que isso aqui vai se conectar? Acho que não precisa disso. Então, é um filme que funciona muito bem, muito redondinho. O David Corenswet é um puta ator.
Ele e a Rachel Brosnan podiam fazer um remake de tudo que você puder imaginar com um casal, assim, que eles têm uma química absurda. Eu Absurdo. adorei Superman. Eu também. Também adorei. Desculpa, achei que exatamente encarna tudo isso que você falou, o que nos nossos tempos, né, também é muito bem-vindo essa coisa, os filmes retratam um pouco o tempo que eles vivem. Acho que o Superman vai por um outro caminho, né, esse caminho mais puro, mais ingênuo, e dá muito certo. Poderia ter dado muito errado, mas dá muito certo, né? A gente precisa desse filme, porque assim, a antítese disso aí vai sair ano que vem. Supergirl não é o Superman. Ela não foi criada por pais amorosos no Kansas. Ela viu todo mundo que ela gosta morrer envenenado no espaço até ela ser adolescente. E ela, de fato, ser a última sobrevivente que estava naquele bololô. Então é um outro personagem. E isso me deixa muito curioso para ver que caminhos estão sendo trilhados aí. Você acha que o James Gunn coloca a DC nos trilhos? Não, ele não precisa, né? Acho que a gente precisa deixar um pouco esse pensamento de lado e pensar: Superman é um puta filme. Se não tiver mais nada, tá ótimo. É um ótimo filme e ponto final. Boa. Agora, se o ano foi muito bom pro terror, eu achei que foi muito ruim pro cinema infanto-juvenil. Separei 5 aqui. Branca de Neve, um filme Minecraft, Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão e Hélio. Não tem nada de realmente muito bom aí, né? Eu vou discordar do senhor aqui. Por favor. Lilo Stitch e Como Treinar Seu Dragão, eu amei, cara. Eu saí do cinema leve. É tudo que um filme para molecada precisa ser. Mas Como Treinar Seu Dragão é igual ao desenho animado. Zero problema com isso. Nenhum problema. Você está expandindo o público sem perder isso aqui do coração que o filme original já tinha. Achei lindo o filme, achei brilhante a ideia de não ter que reinventar a roda. Mesma coisa com Lilo e Stitch, eu acho que o coração do desenho animado está no lugar. As mudanças que foram feitas foram mudanças muito bem-vindas também, né? Eliminar alguns personagens, juntar alguns personagens em um só. Acho bem humorado, acho o filme muito bonito. Então os dois eu achei uma beleza. Minecraft não é um filme, né? Minecraft é um produto assumido. Ele existe como parte de Minecraft. Ele não tem uma mistura boa para você acompanhar como história. Ele tem coisas que são desculpas para você colocar elementos do jogo no filme. Bom para todo mundo que fez, bom para a molecada que joga Minecraft, né? Bom para o estúdio, que saiu com sucessão aí, e beleza. Branca de Neve, ele é tão ruim quanto a gente esperava que fosse ser. Porque Branca de Neve, o desenho animado, ele é um filme curto e ele é um filme que ele é muito redondo no que ele quer dizer, na interpretação que ele tem do conto de fadas, né? A interpretação é muito clara. Não acredite em estranhos, mantenha seu coração puro. Ele é muito bonito nesse ponto. E o mal é punido de uma forma exemplar. O clímax do desenho animado está no meio do filme. A rainha, que é a pior atriz da história, que é a Gal Gadot, ela vira a bruxa e depois desvira. Eu fiquei assim, o que está acontecendo aqui, gente? Acabou a história. Não tem mais o que contar. Não, você tem que ver que a Branca de Neve é uma rebelde que tem que retomar o reino. Então, assim, é um escopo que o filme não pede. Sem falar que é feio o filme. Ele é de um artificialismo que ele é mal feito. É tão mal feito quanto Wicked. Sabe? É o artificialismo que, mesmo quando você usa cenários digitais, você precisa atentar bem para a sua direção de fotografia. E assim, a sua luz e a sua lente e o seu enquadramento e o modo de você filmar digitalmente, virtualmente, é igual com câmera de verdade. Então não dá para você estar na casinha dos anões da Branca de Neve e você ter luz entrando de todas as janelas, assim, né? A casa fica no Polo Norte, né? Com luz geral, assim, não faz sentido. E a sua mente começa a te desligar do filme aos poucos por isso aí. Sem falar que, assim, a floresta é meio que uma floresta, ela dá 2 passos, está num cenário. Explicitamente um cenário, porque não teve cuidado de tratar o cenário como se fosse real. Andor faz isso, né?
Andor você sente que você está em cada lugar. E é tudo filmado no volume, né? Tudo filmado com LED. Então é a habilidade de quem faz que faz toda a diferença. Então, Branca de Neve, eu tinha até esquecido que tinha sido esse ano, pra você ter ideia. Uma decepção total. E a Gal Gadot, cara, assim, como ela é ruim, atriz, meu Deus do céu. Ela joga para baixo tudo que ela faz. É um toquezinho de Midas ao contrário. E ainda E teve mais um. Tem o Hélio também, da Pixar. O Hélio não fede nem cheira. O Hélio veio, foi, achei bonitinho e já apaguei da cabeça. Já veio, foi, não teve nada memorável, nenhum personagem memorável, nenhuma sequência memorável, nada memorável ali. É um filme muito preguiçoso, mas foi um filme que teve problemas no meio do caminho também. A diretora que fez todo o conceito do filme, que escreveu o filme, ela saiu no meio da produção, assumiu outra pessoa que não tinha tanto envolvimento emocional com o filme, e aí o filme virou um filme de operário, né? E se você não é um operário exemplar, você não tem um filme bom, não. Desses 5 aí, eu achei também que, como você falou, né, o Lilo e Stitch e o Como Treinar o Seu Dragão são, acho que, os pontos altos, né? O Lilo e Stitch eu até gostei, mas eu achei que faltou mais... inclusive eu gosto mais até do que do desenho. Eu só achei que faltou mais um encantamento, assim, faltou aquele extra, assim. E o Como Treinar o Seu Dragão, o que você não enxergou um problema, né, de ser igual ao desenho, pra mim é um problema. Eu falei, pô, mas eu já vi esse filme, sabe? Esse é o ponto, você não viu esse filme. Você acha? Viu outro filme. E assim, coloca uma criança de 10 anos para ver esse filme. Tá. Ele vai querer um dragão amanhã, cara. Então, assim, é você expandir a sua marca de uma forma diferente e de uma forma muito lúdica também. Então, eu achei, assim, tudo muito, muito bem pensado. O diretor, ele é muito fã de Conan. O sonho dele é de filmar Conan no cinema. E eu acho que tem muito disso no design, né? Obviamente, né? De uma forma menos brutal e violenta do que Conan. Mas ele construiu um mundo muito crível no filme dele. E eu acho que isso é muito louvável. E esse ator Mason Thames também é um achado, né? Ele tá no Telefone Preto, ele tá no qual outro que é? Se Não Fosse Você, né? Acho que é esse o título do filme. É que esse é ruim, né? Se Não Fosse Você, é ruim. Eu não achei tão ruim, filme. Mas eu achei um filme... Achei meio besta. É um meet cute que não é nem meet e nem cute. É só meio grosseiro. Não curti, não. Eu não achei grandes coisas, mas eu coloquei naquela coisa dos filmes médios, né? Porque acho que esse tipo de filme, né? Achei legal estar no cinema, né? Claro, poderia ser melhor, mas... acho que depois encontra. Tá. Vamos lá. Bom, temos aqui dois blockbusters. Assim. Tem mais aqui, mas eu separei esses dois aqui, que são Jurassic World Recomeço e Tron Ares. Eu sei que você não gostou de nenhum dos dois. O Tron Ares eu até achei bem aceitável, assim. Agora, o Jurassic World Recomeço, eu não achei ruim, mas é aquela coisa de meio que já deu, né? Acho que, o que Jurassic World tá fazendo aqui ainda, né? A não ser faturar Mas eu dinheiro. pergunto, já deu James Bond? Pra mim, já. Nessa altura? Pra Você mim, acha? já. Que não tem mais que existir James Bond nunca mais? Acabou? É isso? Tudo fecha a novinha e não vai mais ter? É que a gente vai chegar numa coisa aqui, mas, por favor, elabore. Eu acho que essas marcas são boas marcas e boas propriedades intelectuais porque elas dão espaço para novos artistas reinterpretarem e colocarem o seu spin numa história que a gente já é familiar. E a familiaridade ajuda a você não ter que fazer explicações em algumas coisas que um filme te traz. O meu problema com Jurassic World Recomeço é que ele é mal conceituado. Eu acho que a ideia de dinossauros já existem no mundo há muito tempo, já não são mais novidade, mas uma empresa farmacêutica precisa. Eu acho muito legal isso tudo aí, e eu acho que a jornada amarrada nisso ela é muito boa. Mas a execução ela é desleixada, de vários níveis. Ela é desleixada como construção de mundo, ela é desleixada como construção de set pieces mesmo, porque você se sente meio idiota no filme, porque os personagens são feitos de idiota.
e ninguém quer ser feito de idiota quando você vê o filme, né? Então, não tem sentido você ter que escalar uma rocha gigantesca para chegar num ninho de um dinossauro, sendo que tem uma escadaria que desce para o térreo na cena seguinte, né? Aí você fala, cara, o que está acontecendo aqui, né? Não tem sentido a família que está à deriva existir, a não ser que eles precisavam de crianças na trama. E ele é tão absurdo que a cena do ataque do T-Rex, a família, né, no bote, foi uma cena escrita para o Jurassic Park, em 93, que não foi filmada porque o filme ia ficar muito longo e o Spielberg na época pensou, a gente já tem essa cena, que é a primeira cena do T-Rex, quando ele ataca as crianças no carro. Então a segunda cena foi para a gaveta. Então o estúdio recuperou a gaveta e filmou uma cena que já tinha sido escrita há muito tempo, enxertada no filme. Você fica assim, não faz muito sentido. Sem falar do dinossauro final, que muda de tamanho, né? Ele aparece como uma fera enorme, e em outro momento ele está um pouquinho menor. Aí eu assim, vão se decidir aqui o que está acontecendo? Então eu acho que a ideia de continuar Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic Universe é muito louvável quando você tem alguém que possa bolar um cenário com dinossauros que funcione como filme. Funcionou como filme, né? O público foi ver, né? Quase um bi de bilheteria, né? As pessoas seguem fascinadas por dinossauros no cinema, o que eu acho absurdo e fascinante também. São as duas coisas que as lojas de brinquedo não deixam de ter relacionadas ao cinema. Brinquedos de Jurassic World nunca deixam de ter, tenha filme ou não, e coleções de carros da Pixar. Não importa se tem filme novo ou não, sempre vai ter uma coleção nova. Então, essa máquina vai girando. E nem sempre o girar dessa máquina ele é legal. O primeiro Jurassic World eu acho bem ok. Também eu acho decente. O segundo tem coisas que não engulam no filme, mas tem sequências belíssimas também do Juan Bayona. O terceiro é um bololô de gente que não é sobre dinossauro, né? É sobre gafanhoto gigante. Aí você fica assim, tá, mas e aí? Então eu acho que a ideia do quarto era ok, mas foi uma ideia não muito bem realizada. Fica ruim para o Gareth Edwards, né? Que dirigiu. Eu nunca lembro se é o Gareth Evans ou se é o Gareth Edwards. É um dos Gareths. Né? O outro que fez o The Raid. Eu acho que o The Raid é do Gareth Evans. Esse é o Gareth Edwards. Eu acho que esse é o Edwards e o outro é o Evans. Tudo bem, se não for, não foi. É um diretor muito competente, né? O Godzilla dele é muito legal. O Rogue One dele é fantástico, embora a gente saiba que o Tony Gilroy teve muita mão no Rogue One. O filme dele, que é o Creator, né? O Resistência, visualmente é muito legal, mas ele errou na escolha do protagonista. É um cara que tem o carisma da minha lata vazia de Coca-Cola aqui, então não pegou muito, né? Que é o filho do Denzel Washington, não disse a que veio ainda. O problema em Tenet maior também é ele não é um ator de carisma, né? Funciona bem infiltrado na clã, mas isso é outra história. Mas o Jurassic World ele serviu para essa engrenagem girar. O que foi o oposto total do Tron Ares, porque vamos ver se eu entendi. Em 82, a Disney fez Tron, que está inscrito na história do cinema como um filme de fato revolucionário pelos efeitos visuais dele, e foi um fracasso, ninguém viu. Aí chegou um ponto, nos anos 2000, que falaram, não, Tron é uma marca forte, tem que reviver. Aí fizeram Tron Legacy, um filme que eu gosto muito, acho muito bonito, embora a história não esteja lá, mas tem também evoluções nos efeitos que são necessárias para a gente ter novos passos de reproduzir pessoas digitais, né? Mas foi um fracasso também. Ninguém foi ver. É isso que chegamos em 2025, alguém falou, mas Tron tá aí, né? Vamos tentar de novo. Eu assim, velho, vocês não entenderam ainda que as pessoas não querem ver Tron no cinema? E não foram ver Tron no cinema. Então eu acho que como ficção científica banal, ele funciona.
ele é ok. Tem uma cena muito, muito inteligente para mim, que é a cena quando o computador é hackeado, né? Então a representação desse hacking feita dentro do mundo virtual, achei muito esperta. Mas assim, o Jared Leto não é protagonista, não funciona como protagonista, nunca funcionou como protagonista para esse tipo de filme, e ele continua recebendo muito dinheiro para fazer. Fez Morbius, que é um horror, fez Tron Ares, que é um horror, o Coringa dele é um horror. Então eu não entendo essa insistência no Jared Leto, que é um cara legal. Mas o filme, eu nem lembro direito mais do filme. E assim... Você não... Desculpa, você não gostou dele no Kazaguchi, Sadowski? O Mario, não gostei. E olha que eu sou putinha do Ridley Scott, tá? Mas não colou. Eu não gosto de ninguém no Kazaguchi. Não acho o filme ruim, Kazaguchi, diga-se, tá? Mas eu não gosto de ninguém no filme. Tudo bem, são pessoas que a gente não tem que gostar de ninguém mesmo, então tá valendo. Mas o Tron Ares, cara, assim, acho que é um conceito legal, mas se você tem uma mitologia que foi estabelecida já em 2 filmes e depois em, sei lá, animação e tal, por que você dá para alguém que vai jogar tudo isso fora e fazer o que ele quer? Eu não entendo também, sabe? Sorte do Cillian Murphy, que foi sugerido como grande vilão no próximo Tron e é ignorado nesse Tron novo aí. Então, bom para ele que não teve que pagar esse mico. Diretor de Jurassic World Recomeço é o Gareth Edwards. E o... É o Edwards. E aí eu revi o Tron, né? Eu só tinha visto na época, na Sessão da Tarde, o primeiro Tron, né, de 82. Eu revi, que filme chato. Nossa, eu acho... chato. Você falou, importantíssimo, né, pela questão visual, mas é um filme chato demais. Até, não tinha nem como não ser chato, porque eles filmavam as cenas de efeitos e demoravam meses para o material processado voltar e eles tinham que continuar filmando. Então, com tudo pronto, eles falaram, bom, agora na montagem isso aqui vai ter que fazer algum sentido. Né? Revolucionário, mas chato. O Legado eu acho o melhor dos 3. Eu acho o mais bonito dos 3. Eu acho que é o Kosinski, mesmo que fez o F1, e o Top Gun Maverick. E eu acho um filme mais sexy também. Acho que ele funciona. Até recuperar o Jeff Bridges faz sentido no Tron Legado. Não faz nenhum sentido no Tron Hades. Nenhum sentido. Porque o grid que ele tá não é o grid original. Mas, enfim, né? Tá lá. Tá lá. Foi. Aí, para responder a sua pergunta do James Bond, eu acho o seguinte, dá para fazer um James Bond, na minha opinião, né? Se ele recuperar a verve ali do Roger Moore, do Pierce Brosnan, aquela coisa um pouco mais daquela ironia. Porque eu acho que... Será? Então, não sei, é o que eu acho. Porque eu acho assim, para fazer como foi feito com Daniel Craig, eu acho que tem coisas que superam. E aí eu trago o próximo filme, que é Missão Impossível, Acerto Final, que eu achei espetacular, assim. Teve gente que odiou, falou, não tem história, são só 3 cenas de ação, não sei o que lá. Não precisa, para mim não precisa mais do que isso. Eu não esperava mais do que isso e para mim não precisa mais do que isso. O Daniel Craig, para mim, foi o melhor ator que fez James Bond até hoje. Não digo que ele foi o melhor Bond. Aí depende de cada memória afetiva que cada um tem com os filmes. Mas o melhor ator que fez Bond foi ele. E 2 dos melhores filmes de todos os tempos de Bond são com Daniel Craig, que é o Cassino Royale e o Skyfall. E eu acho muito louvável o Daniel Craig, como produtor também, falar, eu quero que o meu Bond tenha um começo, meio e um fim definitivos. E essa amarração eu acho muito legal. Bond é um retrato de seu tempo, desde o Sean Connery e a Guerra Fria, a galhofa dos anos 70, a seriedade Miami Vice-esca dos anos 80, o espetáculo dos efeitos especiais dos anos 90 e 2000, até a mistura de tudo isso com o Daniel Craig, né? Porque Spectre é meio que um filme do Bond do Roger Moore, feito com Daniel Craig, né? Todos os exageros e tal. O Quantum of Solace é um filme feito no meio de greve de roteirista, com um diretor que não é um grande diretor, né? O Mark Foster, não tinha muito o que salvar ali. E obviamente que eu vou querer ver James Bond para todo sempre, porque a gente vai ver novas interpretações do James Bond, também refletindo o espírito do seu tempo. Eu ia achar legal alguém pegar um Bond e fazer de época, nos anos 60, na Guerra Fria, sem gadgets,
podia ser legal também. E vai que o Villeneuve está pensando justamente nisso. A gente não faz a menor ideia para onde vai o novo James Bond, né? A gente já tem os trombeteiros do Apocalipse aí falando, vai ser uma merda porque é a Amazon. Porra, como é que eu vou saber? Não tem como saber. Dito isso, gosto muito do último Missão Impossível, né? Assim como eu gostei do anterior também, do Dead Reckoning. Acho que tem um vilão muito bem posicionado no Zeitgeist, um vilão digital. Acho que o vilão humano deixa um pouco a desejar, porque o Esai Morales ele falta aquele carisma que um bad guy precisa ter. Né? Missão Impossível, talvez o melhor tenha sido o Philip Seymour Hoffman, por motivos de Philip Seymour Hoffman. Mas eu gosto muito do Rogue Nation e do Fallout, que para mim ainda é o ponto mais alto de toda a série, né? Que é um vilão inusitado, de um ator que não é bom e que está ótimo no filme, que é o Henry Cavill, porque a gente não sabe que ele é vilão até certo momento. E eu acho que Missão Impossível é uma série muito responsiva ao que o Tom Cruise quer fazer. Né? Ele é um cara que ele tem ideias muito mirabolantes e ele achou em Missão Impossível um conduíte para essas ideias. Acredito que vai ser o último Missão Impossível? Nem a pau. Não vai ser o último Missão Impossível. Assim como o último Indiana Jones não foi o último Indiana Jones também. São marcas muito fortes. Claro que não. Em algum momento, alguém vai dizer, gente, a gente pode recuperar Indiana Jones, colocar um novo ator e fazer história nos anos 30, nos anos 40. Você tem, assim, uma infinidade de recortes que cabe o Indiana Jones ali de uma forma brilhante. A gente vê isso nos games, né? O último jogo do PS5 é uma puta história do Indiana Jones. Então, assim, eu leio quadrinhos do Indiana Jones, né, da Dark Horse, e são todas histórias incríveis. O primeiro jogo de PC do Indiana Jones, que é o de Atlantis, é maravilhoso. Então, basta você ter um MacGuffin bacana que você tem o seu Indiana Jones. E isso, com o tempo, vai acontecer. Missão Impossível é a mesma coisa. Lembra, o Ethan Hunt não fazia parte de Missão Impossível na série de TV. Ele é um personagem criado para o cinema. Então nada impede que Missão Impossível seja retrabalhado com um outro ator, com outro personagem ancorando também. Com o Ethan Hunt aparecendo como um point man, como outra coisa. Até porque daqui a pouco o Tom Cruise está com 70, né? Então tem um limite até onde ele pode ir. Vamos combinar que ele tem hoje 60 e pouco com um cara de 40. O homem é um fenômeno. E é real. Mas tem limite. Né? A idade é implacável e isso não tem o que falar. É como o Hugh Jackman, né? Wolverine de novo. E ele assim, galera, já deu para mim, né? Inclusive ele fez além do que ele tinha se disposto a fazer, porque ele achou que essa ideia do Ryan Reynolds de fazer o último Deadpool era boa, e foi boa. Mas tem um limite de idade, mas eu não acho que vai ser o fim de Missão Impossível. Eu acho que vai ser um pause para recalibrar. Principalmente agora que a Paramount foi comprada pela Skydance e o David Ellis ele quer propriedades intelectuais. Ele precisa de marcas que agitem os cinemas e agitem as contas da Paramount. Por isso que ele está dando um reboot caprichado em Star Trek no cinema. Por isso que Tartarugas Ninja agora está na mão do Neil Moritz, que produziu Sonic. Por isso que Sonic vai sair o 4 e vai ter um spin-off de Sonic também. Por isso que a Paramount quer tanto a Warner para poder abraçar as propriedades intelectuais que a Warner tem também. Então, Missão Impossível, eu não tenho dúvida nenhuma que vai virar vai ser rebutado, ou refeito, ou reimaginado nos próximos anos. Também acho. E assim, você falou da palavra franquia, né? Eu também odeio usar essa palavra para se referir à arte, né? Mas é um anglicismo, né? As pessoas traduziram franchise. Enfim, é a palavra que é usada, né? E você vê que é uma franquia que começa com Brian De Palma, aí vai para John Woo, aí vai também segue por J.J. Abrams. J.J. Abrams, Brad Bird, e aí o Christopher McQuarrie assume e fez um ótimo trabalho, né? Ficou muito também amigo do Tom Cruise, então tá lá. Também acho. E nessa disputa pela Warner aí, a gente torce mais pela Paramount do que pela Netflix, né?
eu não torço por absolutamente ninguém. É o cenário ruim e o cenário ruim. Não tem cenário bom aí. O cenário bom é não vendam a Warner. Como isso não vai acontecer, tanto faz, tanto fez. A Paramount vai assumir. A Paramount não tem interesse. O interesse da Paramount é político com a Warner. E a Paramount quer fazer com que o estúdio vire uma casa de marcas. Então, muito provavelmente, se tivesse com a Paramount, Sinners dificilmente sairia, uma batalha após a outra dificilmente sairia também. Os filmes grandes, Minecraft, etc., com certeza iam estar no pipeline. Com a Netflix, o medo do pessoal é diminuir a janela para o cinema, o que é um medo muito, muito claro. Né? Aí depende do contrato de cada diretor. Porque se o Fincher e o Del Toro estão tranquilos trabalhando com a Netflix, eu também não tenho nenhum problema em trabalhar com a Netflix. Então eu acho que vai depender. Vai ser ruim para donos de cinema, vai ser ruim talvez para alguns cineastas independentes que possam encontrar na Warner um escoamento para ideias, mas sabe, vai atrás de produtora pequena, se reinventa, amigo, faz outra coisa. As coisas mudaram, vão continuar mudando, o cinema não vai acabar, nunca acabou desde que foi anunciado o seu fim nos anos 50 com a televisão, mas o negócio do cinema vai mudar. Não importa o que aconteça, muita gente vai perder o emprego, porque nenhuma empresa compra outra para manter tudo igual. A gente viu isso acontecer com a Fox e com a Disney, mas os filmes da Fox estão aí, continuam sendo lançados em cinema, né? 20th Century Studios está aí produzindo filmes, Predador foi para o cinema com um grande impacto, com um grande filme, eu adorei Badlands, então eu não esquento minha cabeça com isso, porque é um negócio que é inevitável, como negócios foram inevitáveis ao longo dos anos. E lembra que a Warner virou Time Warner, virou Warner American Online, virou Turner, virou Warner AT&T, virou Warner Discovery e agora vai virar Warner alguma outra coisa. Não é nem a primeira vez, né? Só dá que a gente está estourando o nosso tempo, mas tem dois assuntos que eu não posso deixar de falar com você. Um são os relançamentos. Parece que está ficando cada vez mais frequente, né? Esse ano, só de cabeça, assim, eu lembrei do Toy Story, De Volta para o Futuro, Interestelar, Tubarão, O Iluminado, A Noiva Cadáver. É bacana, não é? Um monte de Harry Potter. Sim, Harry Potter. Um monte de filme independente lançado em cinemas menores, Psicose, terror clássico. Então, assim, muito do Cine Sesc tem muito relançamento também, no Espaço Petrobras tem muito relançamento também. Eu acho que o cinema vive disso também. Né? Quando eu viajava muito para fora, eu via muito filme antigo em cinema. Né? No New Art, em Los Angeles, eu vi Caçadores da Arca Perdida, Goonies, Jurassic Park, que também vi relançamento aqui. Perseguidor Implacável. Ano que vem tem O Senhor dos Anéis de novo. Eu acho muito saudável para o cinema você trazer esses filmes porque eles agitam o mercado. São bons para os cinemas porque as pessoas vão assistir. Não exigem divulgação nenhuma, além do básico, né? E eu acho que precisava acontecer mais do que já acontece hoje. Inclusive fica a dica para frequente. Sim. Inclusive fica a dica para Paramount, um filme que foi feito num ano terminado com 6, Curtindo a Vida Doidada, hein? E tantos. Outra lista que eu faço. Eu estou fazendo minhas listas de datas de efemérides, né? Então eu vejo que filmes completam 80, 60, 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 anos. Então eu vou dar uma olhada em todos os filmes dessas datas para poder ver o que eu posso separar e colocar e o que rende texto. Boa, eu tô na torcida por Curtindo a Vida Doidada. E não podia deixar de falar do Agente Secreto, né? Você não é o maior fã do Kleber Mendonça Filho, né? Mas gostamos do Agente Secreto, não gostamos, não? Eu sou fã do Kleber Mendonça porque eu conheço o Kleber há muito tempo, né? Crítico de cinema contemporâneo meu. Acho muito corajoso que ele começou a fazer cinema. Gosto muito dos curtas dele. Os longas dele nunca me conquistaram assim. Gosto de Aquários, O Som ao Redor. Eu sou muito confuso com algumas escolhas que ele fez, mas O Agente Secreto é um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi. Disparado, assim, é brilhante de ponta a ponta. Eu não tenho
uma ressalva a fazer um filme. Eu senti que todas as influências do Kleber estão no filme, todas as coisas que o Kleber gosta como cineasta estão no filme, as coisas pop que o Kleber gosta estão no filme. É um filme que fala muito dele, e a gente aprende que se você quiser falar para o mundo, você fala da sua tribo em primeiro lugar. E é um filme muito universal, porque trata de temas universais sobre o prisma de coisas muito importantes para a nossa história. Então, eu acho ele brilhante de ponta a ponta. Acho o roteiro ótimo, acho o elenco ótimo, acho a forma como ele estrutura o filme ótima, acho o lance do filme ser uma narrativa, né? Está sendo narrado por duas meninas fazendo um trabalho. Acho isso ótimo também, porque você se permite saltos temporais sem atrapalhar a contagem. Acho que ele insere um pouco de fantasia no filme dentro da história do Recife também. Acho tudo brilhante. Acho um filme completo, com pelo menos 3 cenas assim irretocáveis dentro da história do cinema nacional. Não, concordo plenamente e acrescento a direção de arte, né, o design de produção, como queira chamar, enlouquecedoramente bom, assim, né, que te traz o cheiro das coisas, assim, né, uma coisa... E que não é explícito. Eu me senti, e eu falei isso com o Kleber, eu falei, parece que você filmou esse troço quando a gente era moleque e você guardou em algum lugar e tirou do cofre agora, porque não é tipo, nossa, vejam os carros, veja a arquitetura. Você não vê, você sente tudo. Uhum. Um filme que tem temperatura, tem cheiro, tem tato. E isso é muito raro e é traço de um diretor extremamente habilidoso. Eu acho que o Retratos Fantasmas foi um modo do Kleber se reconectar com essas coisas de uma forma tão primordial que ele usou tudo em Um Agente Secreto. Então ele se posicionou de fato como um diretor, a gente ficar ansiosamente aguardando o que ele vai fazer em seguida. O tema da memória, né, que a gente percebe que é um tema muito central para ele, no Agente Secreto é onde ele desenvolve mais plenamente, né, essa coisa de partir o coração, né, da história do cara que tem que quer sair do país com o filho e tal. É um recorte, sabe? E uma coisa que é legal é que ele fala sobre um período muito horroroso na história do Brasil sem uma vez usar o nome ditadura. Isso não é mencionado no filme. E é um ponto de vista que a gente não está acostumado, se é que a gente viu alguma vez no cinema, porque a gente está acostumado a ver ou coisas explícitas com torturados e torturadores e exército e etc., o que Ainda Estou Aqui fez de forma brilhante também, ou a gente vê alegorias, né? Bye Bye Brasil, a Terra em Transe, né? São filmes da época, inclusive, que falavam sobre o assunto sem falar sobre o assunto. Esse não é o ponto de vista da pessoa comum, do cara que trabalha e está pagando as contas dentro de um regime opressor e que não sente necessariamente a mão pesada do regime explicitamente na cabeça dele, mas que ela está sempre lá. O medo está sempre lá. A submissão está sempre lá. O temor em dar um passo errado está sempre lá. É uma coisa que Foi Apenas um Acidente mostra de uma maneira muito melhor, né? Porque o Irã é um país que vive isso até hoje. É um país que nunca fez as pazes com o passado e que o passado continua repetindo os mesmos erros. E que a pessoa que sofre tortura, quando tem chance, vai fazer o quê? Vou torturar quem me torturou. Então é um ciclo que não acaba nunca e que a gente fala, como que eu vou discordar de alguém daqui? O que eu vou fazer? É um filme belíssimo também, diga-se de passagem. Então eu acho que o Agente Secreto se posiciona tão acima do resto da produção nacional de 2025 que não tem uma régua para a gente comparar. Simplesmente não existe. É uma estratosfera que está o filme do Kleber. E passou por aquela questão que ficou até hoje meio mal explicada do Manas, né? Aquela campanha que se fez ali. Uma bobagem de um filme que, desculpa, também é uma bobagem. Eu não vi, tema, sabe? É um filme muito importante, por isso ele tem que estar aqui. Não me interessa o filme importante, me interessa se o filme é filme. E o Manas, ele é muito deficiente. Muito amador até. Mas é importante, né? E como cinema, né? O Agente Secreto é um esculacho, assim, né? É uma coisa do outro mundo. Entendo quem criticou com propriedade, né, de coisas que você enxerga como crítico de cinema e você pode apontar, mas eu respeitosamente discordo de quem enxergou
pelo em ovo nesse filme. Eu também. Tem, por exemplo, a questão da tal da perna cabeluda, né? Eu acho que quando aquilo Maravilhoso. entra para valer no filme, você já tá tão entregue ao filme que você aceita, né? Claro, porque eles estão lendo uma matéria no jornal, gente. Então, o modo como ele costura isso no filme é de uma inteligência, de uma sagacidade que é do cacete, né? E assim, perna cabeluda, loiro do banheiro, receita de bolo, eram coisas que a imprensa usava para dizer, ó, deu merda, mas a gente não pode falar, tá? Então, fiquem ligados aí, faz um bolinho. Sadovski, queria te agradecer demais, papo espetacular, que quem assistiu também com certeza gostou e certamente o pessoal já assistiu fazendo a listinha, opa, esse eu não vi, esse eu vou ver. E acho que o grande recado final que a gente pode dar é vamos ao cinema, né? Sempre. Cinema é o lugar, gente. Pode ser. Uma coisa que o Kleber falou, né? Se sobrar uma única sala de cinema no mundo, é para lá que eu vou. É lá que eu estarei. É isso. Obrigado, Sadovski. Para encerrar, recomenda um filme aí. Fala um filme, assistam tal filme. Fala um filme aí. É. Assistam eu não sei nem se vai estar em cartaz ainda depois do Natal. Pode ser filme Assistam velho, Avatar, pode ser qualquer coisa. Avatar, Fogo e Cinzas. Tá? Assistam Avatar, Fogo e Cinzas, porque, primeiro, o filme do James Cameron no cinema tem que ser visto no cinema. Segundo, Avatar é uma coisa brilhante. Ele é espetáculo. Não tem nada que chegue perto de Avatar. Pode ser Marvel, pode ser o que for. Nada, em termos de espetáculo, chega perto. E eu acho que, embora a trama não traga nenhuma novidade, né, são histórias muito estruturadas em temas e em caminhos que o James Cameron gosta de percorrer, o modo como essa história é contada, ela não é simplória, embora ela seja simples. Às vezes é muito melodramático, às vezes é muito melodramático, mas eu acho que o bom cinema pode ser muito melodramático. Ninguém reclama que o final de Terminator 2 é muito melodramático, né? Mas é extremamente melodramático. Então, eu acho que o James Cameron, ele está em um lugar há quase 30 anos, ele conhece esse lugar muito bem e o convite que ele faz para a gente conhecer esse lugar é irresistível. Eu vou até anotar isso que eu vou usar no meu texto. Boa. Obrigado, Sadovski. Obrigado a você que nos assistiu, que ouviu a gente falar de cinema mais uma vez. Tamo junto. Tchau.